você fez a palpação da região de masseter e nessa avaliação o paciente chegou para você com uma queixa de dor na região aqui parotídea massetérica. Quando você faz uma avaliação clínica, você divide para facilitar isso que a gente chama aqui, ó, de tomada de história. Você avalia se o paciente tem dor na região de temporal, na região de frontal, na região parotídea massetérica e na região pré-auricular. Tá? Por quê? Quando o paciente chega relatando isso para a gente, ele não especifica que é na articulação temporomandibular, ele não especifica que é no masseter. Então, você coloca lá dor na região, se for na região de masseter, dor na região parotídea massetérica e começa a investigar essa dor. E essa investigação, depois que você fez essa tomada de história, ela começa a ser uma investigação física, um exame clínico do paciente. Tá? E o exame clínico, ele inclui a palpação do masseter nesses 3 pontos que eu mostrei para vocês, na origem, no corpo e na inserção. São 9 pontos de palpação, 3 na origem, 3 no corpo e 3 na inserção. São 5 segundos de palpação, você pressionando. Qual a pressão que eu vou usar? Você pode usar a gente chama algômetro digital, que você faz uma calibração do seu dedo, ou até uma balança pequenininha, dessas que pesam até alimento mesmo, que são mais baratas, se encontra em qualquer loja aí de R$1,99, até mesmo no Mercado Livre, e você pressiona essa balança ou algômetro digital para calibrar o seu dedo, para você colocar 1 kg de pressão na palpação do masseter. Então, o padrão é 1 kg durante a palpação digital de cada ponto desse do masseter, são 9 pontos. E no temporal, a mesma coisa, você divide o temporal, aqui você tem a parte do temporal anterior. Então, você tem 3 pontos na parte anterior, 3 pontos na parte média e 3 pontos na parte posterior. Mesma coisa, 1 kg de pressão em cada ponto desse. Em algumas situações, é comum você fazer uma palpação, por exemplo, na região do temporal anterior, e o paciente falar com você, doutor, aquela dor de cabeça que eu falei com você, é exatamente essa dor de cabeça que eu estou sentindo agora na hora que o senhor está pressionando essa região da minha cabeça. Isso quer dizer o quê? Que você está conseguindo reproduzir a dor da queixa do paciente na palpação da região do músculo temporal desse paciente. Isso é um tipo de cefaleia. Essa cefaleia é um tipo de cefaleia secundária, que é uma cefaleia atribuída à disfunção temporomandibular, que a definição dela é que você tem uma dor familiar. O que é dor familiar? É uma dor que você consegue reproduzir a dor da queixa do paciente durante a sua avaliação clínica. E essa dor, ela pode ser reproduzida tanto na palpação, quanto quando você está avaliando os movimentos funcionais do paciente, ou seja, movimento de abertura e fechamento de boca, movimento de lateralidade, direita e esquerda, e movimentos na protrusiva. Então, durante esses movimentos mandibulares e durante a palpação, se você conseguir reproduzir a dor da queixa do paciente, você já começa a fechar um diagnóstico. Então, por exemplo, o paciente tem lá uma dor de cabeça. Ele relata para você, doutor, tem uma dor de cabeça aqui, e ela vem para o lado de cá. Aí você começa a palpar essa região aqui do temporal anterior. E quando você fez a palpação de 1 kg na região do temporal anterior, o paciente falou, doutor, é exatamente essa dor de cabeça que eu te falei. Então, você está conseguindo reproduzir a dor da queixa do paciente, que é uma dor familiar, é uma dor da queixa dele. Então, isso é um tipo de cefaleia. É uma cefaleia, como eu disse, secundária, que é uma cefaleia atribuída a DTM. Isso é um dos subtipos de disfunção temporomandibular. Dentro dos subtipos de disfunção temporomandibular, você tem lá as desordens dolorosas e as desordens articulares. E dentro das desordens dolorosas, o último subtipo é exatamente essa cefaleia atribuída a DTM.